Olá, eu me chamo Matheus e seja muito bem-vindo à nossa aula 2. Se você está aqui na nossa aula 2, significa que você já assistiu a nossa aula 1. Mas caso você não assistiu a nossa aula 1, é só voltar lá, a nossa aula está salva, para que você possa assistir e entender sobre o que estamos falando. Nessa aula, primeiramente, eu quero que você entenda que é possível ter uma vida sem dor gastando 20 minutos por dia, para que você não acabe com o seu dia. E também eu quero mais do que isso, para que você entenda de fato do que eu estou falando, eu vou deixar que as minhas próprias alunas te contem através das experiências que elas tiveram. Através do movimento, sanou minhas dores, pois antes eu não tinha disposição nem para trabalhar, que é o que eu mais amo fazer. E hoje eu posso dizer que o movimento ele cura, porque eu acordo disposta, sem dor e com muita disposição. Aprendi também a como trabalhar os meus músculos para dar suporte à coluna. Assim, se eu fico sentada sem apoio para a coluna, eu não sinto mais dor. Aprendi a quais movimentos fazer para relaxar minha coluna. Por exemplo, se eu dormir em uma cama que não foi legal e acordo com dor, eu sei quais alongamentos fazer para não passar o dia sentindo dor. O exercício que o Matheus passa está me ajudando muito com uma dor na lombar e no ciático. Estou começando a ter um pouco mais de consciência corporal e ajuda muito, vale muito a pena fazer. Viu o quanto é possível, né? Com que a gente possa acordar com mais disposição, com mais saúde, que a gente muitas vezes algumas dessas alunas que dormiam com dor e acordavam com dor, hoje já não acordam mais, conseguem ir trabalhar, conseguem viver a vida delas, conseguem receber seus amigos e seus familiares em casa sem sentir dor, sem sentir desconforto, conseguem trabalhar, viajar, viver o seu dia a dia, todas as suas funcionalidades sem sentir dor. E para a gente entender sobre tudo isso que a gente está falando, na aula passada a gente falou sobre os 4 erros que a gente comete, que nos impede de ter uma vida sem dor. E o primeiro erro que a gente falou foi na busca por um guru, onde eu expliquei para vocês que tem muitas pessoas que ficam buscando diversos tipos de profissionais diferentes, achando que no profissional em si vai estar aquela cura que ela sempre buscou. Mas na verdade, essa busca por um guru torna com que ela só procure profissionais que nem se coloquem no seu lugar, nem se coloque no seu lugar, nem sinta ou nem se coloque no lugar da sua dor para conseguir entender o que está causando com você. Na maioria das vezes eu escuto aqui das minhas alunas e das minhas pacientes que ao relatarem para o profissional que elas procuraram os sintomas que elas estavam sentindo, eles passaram um medicamento e nem mesmo olharam para elas. No computador eles estavam digitando e passando a consulta delas. Assim eles ficavam e não se colocavam no lugar delas, nem mesmo tocava ali na dor daquela pessoa para conseguir identificar sobre o que ela está falando, indicando assim uma falta de interesse pelo que a dor do outro está dizendo, porque muitas vezes a gente sente uma dor e não consegue explicar da melhor forma para o profissional que está nos avaliando. Só que o profissional, ao tocar, o profissional tem uma vasta experiência e ao tocar ele vai conseguir compreender o que aquela dor está sendo gerada, da onde ela está vindo, tá? E eu falei também sobre o segundo erro, o segundo maior erro que a gente comete, que impede a gente de se livrar das dores, que são as caçadoras de milagres, que tomam diversos medicamentos achando que esses medicamentos vão salvar a vida delas, vai livrar elas da dor e tá ali só mascarando a dor delas, porque o medicamento, na parte ortopédica, que é a nossa função aqui, ele está tratando o sintoma e não a causa, consequentemente não te livrando da dor e apenas mascarando, deixando a sua inflamação ali e crescendo continuamente. Mas a gente não deixou de falar também do terceiro erro, que é realizar vários tipos de procedimentos diferentes
vários tipos de condutas diferentes, achando que o acumulativo disso tudo vai ser a solução do problema. Com certeza, você que fez isso, você já passou pelos outros 2 erros e achou que esse terceiro ia ser o que ia dar certo. Então foi lá, fez massagem, fez fisioterapia, fez quiropraxia, fez hidroterapia, fez musculação, mas nenhum conseguiu resolver o problema. Por quê? Não tinha um foco específico direcionado no que você precisava para se livrar da sua dor. Entrando no nosso 4º erro, que comumente acontece muito, que é tratar o sintoma e não tratar a causa. Se a gente está preso nesses 3 erros acima, o 4º erro, que é o maior erro de todos e que é o que acontece para te impedir de fato, para não te livrar dessa dor, é tratar o sintoma. Muitos profissionais e pacientes e alunos ficam focados ali no que está acontecendo agora, naquela dor, e não pensa que aquela dor que está acontecendo agora, ela é consequência de algo que vinha vindo adormecido há muito tempo, que é a causa. E tratando a causa, consequentemente, você se livra, se liberta, se desfaz dessa dor, desse sintoma, de uma forma que essa dor, que esse sintoma nunca mais volte a te incomodar e não te impeça de viver as melhores coisas da sua vida, não te impeça de ter momentos com a sua família, porque você vai estar tratando a causa da sua dor e não o sintoma. Mas eu sei que frente a tudo isso que eu te falei, você deve estar pensando um monte de coisas aí. Eu vou te explicar agora como que você vai fazer isso, como que você vai poder se livrar das suas dores sem gastar tanto dinheiro igual você já gastou com medicamentos e outros tipos de terapia e sem perder tempo, que hoje em dia é o principal. Hoje em dia, nesse dia a dia corrido que a gente tem, com vários afazeres, criança, buscar criança na escola, buscar a criança da escola, olhar os netos, os afazeres do dia a dia em casa, trabalho, marido, tudo que a gente precisa fazer e que muitas vezes a gente não tem muito tempo para dispor para poder realizar algum tipo de tratamento. Ou seja, quando a gente vai em uma clínica realizar um tratamento, a gente tem que colocar o tempo de deslocamento e o tempo que a gente vai ficar lá, tanto de espera quanto de atendimento e até que saia para ir embora de novo, novamente o deslocamento até a sua casa. Isso leva um tempo, principalmente se você for de uma cidade grande, leva ainda mais tempo. E tudo isso que a gente está conversando é justamente para te livrar dessa perda de tempo e desse gasto excessivo que você teve até hoje com medicamentos e tratamentos, recursos que até hoje de fato não te livrou dessa dor que você viveu até hoje, tá bom? Mas como que isso é possível? Isso é possível quando a gente tem um caminho a trilhar que não utiliza muito tempo do nosso dia. Por quê? Não é o tempo, não é a quantidade de tempo que a gente vai ficar realizando o tratamento que tem que ser feito para a recuperação da sua patologia que vai determinar a sua evolução ou não, e sim a assertividade naquilo que a gente está fazendo para te livrar da sua dor. Muitas vezes a gente perde, na verdade, muito tempo cuidando do sintoma e com pouco tempo por dia tratando a sua causa, a gente consegue te livrar definitivamente daquele sintoma. E é justamente isso. Ao tratar a sua causa de uma forma específica e efetiva em um curto espaço de tempo, é o suficiente para que você consiga se livrar. Existem pessoas que estão reféns de medicamentos e eu quero te mostrar que a gente não necessita de medicamentos na grande maioria das vezes. Há exceções. Existem exceções onde exigem medicamentos para auxiliar na questão do sintoma, mas não para resolver o seu problema. E no nosso caso aqui, a gente não utiliza medicamentos para que você tenha a libertação da sua dor, para que você tenha o livramento ali do que está causando a sua dor e, consequentemente, dos seus sintomas, não te deixando mais refém.
Já recebi inúmeras alunas e pacientes aqui e também no online que eram completamente reféns de medicamentos, que tomam medicamentos de manhã, à tarde, à noite, em grande quantidade, para poder conviver com a dor. Ontem mesmo eu estava em um jantar em família e ouvi de uma pessoa que estava lá, que foi uma convidada que foi, e ela me falou que ela tem que conviver, ela aprendeu a conviver com a dor, que ela sente dores todos os dias, o tempo todo. Se ela está sentada, ela está com dor na coluna, se ela levanta, a coluna dela dói mais ainda, e hoje ela aprendeu a andar com a dor, a sentar com a dor, a dormir com a dor, a conviver com a dor. E aí eu falei para ela que isso não é normal, totalmente errado para o nosso corpo a gente pensar que isso é normal, mas isso foi imposto lá no primeiro erro que ela cometeu na busca por um guru. Isso foi falado para ela que ela teria que conviver com essa dor e ela não sabia que existia um mundo diferente. E ontem mesmo nós conversamos, aplicamos algumas técnicas nela e ela já viu uma completa diferença na noite dela, e ela viu que ela pode sim viver sem dor. Eu falei para ela, o principal objetivo da nossa vida é viver sem dor. Por quê? Através do momento que a gente vive sem dor, a gente tem mais qualidade de vida, a gente tem mais longevidade, a gente consegue desfrutar de momentos que com dor a gente não consegue desfrutar. Só quem sente dor sabe o quão incômodo é. Enquanto todo mundo está se divertindo, enquanto todo mundo está vivendo aquele passeio, você está lá sentada ou deitada, tendo que conviver com a sua dor. Isso não existe, gente. Tirem isso da sua cabeça. Isso não existe. A gente não nasceu para conviver com a dor. Exemplo disso é que muitas vezes chegam alunas para mim falando: o profissional que eu fui me falou que eu nunca mais posso agachar. Isso existe? Como que você vai cuidar da sua casa sem agachar? Como que você vai sentar no vaso para fazer as suas necessidades sem o movimento de agachar? Então, não existe nenhuma funcionalidade que nós fomos criados para fazer em que nós não podemos realizar. Tudo há tratamento e movimentos efetivos para que a gente consiga retornar à nossa funcionalidade. E ser refém de medicamentos não leva você a conseguir ter funcionalidade, a funcionalidade adequada que você precisa para o seu dia a dia. A gente também não vai precisar de horas do seu dia para que você precise realizar exercícios ou o tratamento anti-inflamatório, nada disso. A gente não vai precisar de horas do seu dia para que isso seja possível. É muito melhor do que isso e muito menos do que você imagina. Na verdade, são alguns minutos, alguns períodos, alguns minutos ali de períodos do seu dia que você vai aplicar o que eu vou te ensinar onde quer que você esteja. Independente de onde você esteja, é possível com que a gente consiga realizar movimentos ou realizar ações que nos libertam, que nos livram das dores. Não sendo necessário nada de horas de treinos, nada de horas de academia, horas de fisioterapia, horas de atendimento, não, nada disso. Hoje, quão pouco tempo a gente tem que saber aproveitar o tempo que a gente tem. Saber aproveitar o lugar em que a gente está, porque em todo lugar que a gente está, há recursos para que a gente possa se libertar e se livrar dessa dor. Então, a gente não exige e não precisa de horas do meu dia, do seu dia, para que a gente consiga, para que eu consiga ter uma coluna saudável, estar sentado aqui explicando isso para você, com uma coluna 100% saudável, zero de dor, com uma boa postura, sem estar sobrecarregando articulação alguma da minha coluna, gerando uma artrose, uma artrite. Existem mecanismos que a gente realiza no nosso dia a dia que nos livra desse tipo de acometimento. Então,
eu tenho uma patologia que eu tenho que conviver com isso. Não, você não precisa e não deve conviver com isso. As minhas alunas estão aí para poder falar, e mais do que as alunas estão aí para poder falar, eu falo que eu sou assim, uma prova viva de que isso tudo funciona, e todo mundo que está à minha volta também me pergunta: como você faz isso, por exemplo, no meu dia a dia de trabalho, como você fica horas em pé, como você fica horas de atendimento, como você trabalha tantas horas assim por dia e não fica doente? Como que você treina, faz esse tipo de treino e não sente dor? Como você faz esse determinado exercício e não está sentindo dor? Quantas pessoas não me perguntam isso todos os dias, e eu respondo uma única coisa: eu sei cuidar do meu corpo. Eu sei me livrar das dores, antes mesmo que elas aconteçam. E quando acontece por alguma coisa, porque a gente é ser humano e não está livre de cometer alguns erros, né? Então, quando essa dor acontece por algum erro que eu cometi, eu já sei de imediato fazer com que aquela dor vá embora através de uma ação específica e efetiva para que eu consiga me libertar dessa dor. Então, é muito sobre você ter um controle sobre tudo que você faz, sobre o seu corpo, e assim, consequentemente, você se livra das suas dores, que também é um dos pilares da metodologia que eu aplico em mim, e já há anos venho tendo saúde, qualidade de vida e o meu corpo pronto para tudo que eu preciso fazer no meu dia a dia. Mas tá, eu sei que mesmo assim você pode ainda estar duvidando. Eu também duvidaria se eu não tivesse tido os resultados que eu tenho, se eu não tivesse visto tudo que eu já fiz através dessa metodologia para todos os nossos alunos e pacientes, todos os resultados que eu já tive, eu também duvidaria. Mas você pode ficar tranquila que uma coisa eu te garanto: viver na base de medicamentos, de consultas e mais consultas, buscando por uma receita milagrosa, por um atendimento que vai mudar a sua vida, não vai ser o caminho. Apesar de existir diversos profissionais excelentes no mercado, muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, esses profissionais não conseguem se colocar no seu lugar como eu consigo através das ações que a gente deve executar. Como eu faço com relação à sua dor, como eu te escuto com relação à sua dor. Isso eu posso te garantir com toda certeza que é diferente de tudo que você possa ter visto, ou ouvido, ou vivido através de um atendimento específico para você, para o seu caso, para a sua dor, para a sua queixa, para o seu desconforto, o que é difícil para você, que não é igual a uma pessoa que você conhece, não é igual a outra aluna que eu tenha, não é igual. Cada pessoa é específica e cada pessoa é única. Eu expliquei o máximo que eu poderia explicar aqui para vocês a respeito de tudo que a gente falou hoje. Mas infelizmente nosso tempo aqui é limitado, e apesar de eu querer ficar falando aqui horas para vocês de todo esse assunto que eu amo falar e explicar para vocês, nosso tempo aqui é limitado. E minha experiência me diz e me fala que tem algumas pessoas que já estão interessadas em saber se existe uma solução para todos esses problemas. E eu te falo que sim, existe uma solução, e essa solução é o método VSD. Eu vou abrir sim inscrições para a nossa próxima turma. Mas antes de abrir as inscrições para a próxima turma, eu quero que você entenda que existe um caminho totalmente diferente da busca incessante por profissionais,
da busca incessante e do uso excessivo de medicamentos, de anti-inflamatórios, de analgésicos, de relaxantes musculares, que vão acabando com o seu fígado, com o seu rim, tá? Gerando efeitos colaterais e malefícios muito maiores do que você pode imaginar, intoxicações medicamentosas extremamente graves, além do que você pode imaginar, que ficam ali adormecidos no seu corpo e que você nem mesmo sente, até que isso venha à tona. Mas quando vem à tona também já está muito sério. Então, para impedir que você passe por isso, que você sofra isso, como eu já vi muitas pessoas sofrerem com relação a excesso de medicamentos, é que eu quero que você entenda essas coisas primeiro, além de saber também que a gente não precisa de diversos tipos de terapias ao mesmo tempo para conseguir se livrar da dor, não precisa disso, e que você precisa tratar sim a causa e parar de pensar no sintoma, que aí você de fato vai se livrar e se libertar dessa causa de uma forma definitiva. Então, antes de abrir a próxima turma, eu preciso que você reflita, que você pense sobre isso essa noite, para que você esteja preparada, tá? E que eu tenho certeza que a partir do momento que você refletir e pensar sobre tudo isso que a gente conversou hoje, você vai estar preparada, você vai estar consciente, vai ter sabedoria e consciência suficiente de tudo isso que eu te passei hoje, tudo isso que eu te falei hoje, tá bom? Para ficar ainda melhor as nossas aulas, na próxima aula eu já vou te falar, já vou te adiantar o que a gente vai fazer na próxima aula, para que você já entenda tudo que a gente vai fazer. Você vai se livrar e se libertar dessa dor e já ir diminuindo essa dor comigo. Eu te espero na próxima aula, que será na sexta-feira, 8 horas da manhã. Você já pode vir aqui.